A treta tá formada. Makoto, que resolveu se juntar aos demônios, quebrou a cara quando a Hona obviamente foi contra ele, porque eu já avisei, eu já disse antes, mas a Hona não é confiável. Agora ele foi forçado a perceber que até mesmo os demônios não são tão legais quanto ele poderia pensar que eram. E a Hona, é claro, se mostrou ser uma baita sem vergonha por fazer isso com o nosso Makotinho. Claro, ela fez isso sabendo que ele não seria afetado, que ele poderia escapar com segurança da cidade, mas ainda assim não muda o fato de que ela foi contra ele e ferrou ele. Junto disso temos o passado de Ilum, e sinceramente, pra mim isso torna ainda pior. Vendo as lembranças dele, algumas pessoas podem começar a passar aquele pano, sabe? Pensar, não, mas ele era uma pessoa tão boa, tão pura, como que ele ficou assim, não sei o que, ele tinha seus motivos, mas não, rapaziada, vendo as memórias dele, as lembranças dele e o flashback, tudo isso apenas torna ainda pior o que ele fez, e eu já vou explicar isso. Onde, é claro, tem mais coisas que eu vou falar com vocês aqui, então já aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda para acompanhar o vídeo. É sério, você tá assistindo meus vídeos e não é inscrito ainda? Pô, mano, me dá aquela força e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Deixa o gostei também para apoiar o conteúdo, e agora vamos para o conteúdo cortado e talvez um pouco mudado. Nós começamos esse episódio com um flashback do loiro drogado de bomba mágica, e é sério, eu simplesmente amo o fato de que por muito tempo, durante 15 episódios, eu não sabia o nome dele, porque eu só chamava ele de loiro bombado de bomba mágica. Onde agora vemos o passado dele para tentar entender o lado dele, para criar uma profundidade, onde pra mim o autor fez isso não apenas para dar contexto, porque ele estava muito misterioso, sem saber qual era seu fundo ou a motivação dele fazer o que quer que ele estava fazendo, mas também para meio que amenizar a situação dele, tipo, ah, nossa, ele foi usado pela Hona, agora ele não controla mais seu corpo, virou um mutante, ele nem era tão ruim assim. Mas não, rapaziada, ele era ruim sim. Saber o passado dele o torna ainda pior. Ele é alguém que se destacava tanto nas áreas intelectuais quanto nas militares e tem um forte senso de justiça. Ilum é alguém que discordava muito sobre os nobres de Límia, falando sobre como eles decaíram, odiando aquele sistema, mas mesmo assim ele serviu como um nobre exemplar, desejando que por dentro, secretamente, uma reforma acontecesse nesse sistema. Basicamente, ele era meio que o nobre bonzinho no meio de um monte de nobres corruptos e horríveis. Ele não queria viver uma vida que envergonhasse o seu sangue nobre, então ele sonhava com a responsabilidade que um nobre carrega de proteger os fracos e jurar lealdade ao rei. Ele queria um governo justo e teve duas motivações pelo qual ele seguiu esse caminho. O primeiro foi a jovem que ele conheceu quando criança, onde quando era pequeno ele contou essas coisas para ela e ela apoiou, concordou com ele, o aplaudiu. E a outra foi a heroína, que tinha ideais bem parecidos com os dele, não apenas a admirar, mas Ilum queria cooperar com ela. Ele sabia que essa heroína ajudaria a tornar seus ideais realidade, e é justamente porque o Ilum é tão nobre, ele tem esse fundo tão legal que ele é pior ainda. Sendo esse nobre justo e tudo mais, ao crescer ele se reencontrou com Luria, uma sobrevivente nobre de Elysium que se esforça para sobreviver depois de todo aquele horror. Ele faz questão de fazer ela se lembrar dele e de sua terra natal por seu próprio egoísmo, enquanto é claro, ela tenta evitar ele e ele não permite isso. E quando os seus amigos começam a falar sobre Elysium, ele faria questão de escancarar que ela é uma nobre sobrevivente, onde inclusive aqui não foram os amigos dele que começaram com o papinho de que como nobre ela deveria ter ficado lá, que ela traiu o seu povo e tudo mais. Não, ele quem começou. Quando caiu a deixa pra ele que ela é uma nobre sobrevivente e que ela não se sacrificou para proteger o povo, que ela sobreviveu à destruição de Elysium, que ela deveria ter sido destruída com eles, ele começou a xingar ela. Não foram os amigos dele que começaram, ele começou. Ele, que considera ela o seu primeiro amor e estava muito feliz em ver ela, simplesmente começou a questionar sua sobrevivência, dizendo que os nobres deveriam ter caído lutando contra os demônios. Para ele, ela deveria ter se sacrificado para proteger seu povo, mesmo que ela fosse uma criança. Para ele, ela ter fugido é irracional, e ele mesmo fala isso, embora ele mesmo nunca tenha enfrentado uma questão de vida ou morte. Afinal, ele nunca teve que passar por isso, nunca nem foi um campo de batalha. Então, se deixando levar pelos seus próprios sentimentos e ideais,
humans, querendo forçar sua própria moral e ética nos outros, ele começaria a julgar ela de maneira horrível, dizendo que ela era alguém sem moral, sem honra, que ela era alguém que deveria ter se sacrificado pelos outros, ou seja, ele está dizendo que ela deveria estar morta, e ele seguiu falando essas coisas cruéis de propósito para a Luria. Ele sabia o que estava falando. Ele poderia sim estar em conflito, porque parte dele não queria dizer essas coisas, mas mesmo assim ele mesmo disse, consciente de tudo isso. Então sim, amigos, ele poderia ter bancado o nobre justo diferente de outros nobres, mas no final ele é apenas mais um cara babaca que força seus ideais e moral em cima dos outros, que julga os outros quando eles não seguem o seu padrão. E então apenas justifica isso dizendo que era o dever, a responsabilidade de um nobre, sendo que essa é a responsabilidade de um nobre para ele e não para ela. Ela era uma criança que fugiu para sobreviver. Agora sabemos que ele é um completo human horrível que julga os outros pelos seus próprios valores, não liga para vidas alheias e impõe suas coisas para outras pessoas. E quando as pessoas se desviam de como ele agiria, de como ele gostaria que agissem, ele age como qualquer outro nobre, xingando, ofendendo e claro, sendo um babaca. E inclusive, tudo isso acima de que Luria não se lembra dele, rapaziada. Ele pode se lembrar dela porque ela foi seu primeiro amor, mas para ela, ele foi apenas uma criança que ela conheceu em Elysium. E bom, quando ela ainda era uma criança, ela teve que fugir de uma guerra para sobreviver e passou anos, praticamente sua vida inteira, trabalhando para viver. Então ela não se lembra dessas memórias que ele se lembra com tanto amor e carinho. Para ela, ele é um desconhecido que chegou e começou a falar um monte de baboseiras para ela. Então, mesmo ela não sabendo quem ele era, ele ainda agia como se eles fossem próximos, como se ela deveria se lembrar dele, como se eles estivessem ligados. Tudo isso por causa dos seus próprios sentimentos. Então, meus amigos, de fato isso é ridículo. O passado dele, que era pra gente simpatizar ou mostrar que ele não é todo ruim e que ele foi usado, apenas mostra que ele é horrível sim. O passado dele apenas torna pior ainda tudo o que ele fez, porque se ele era tão nobre, justo, inteligente e alguém com um futuro brilhante, ele não agiria que nem um babaca idiota que nem ele agiu. E principal, o motivo dele odiar Makoto é por causa disso. Makoto impediu que ele, que estava sendo um babaca de classe mais baixa, continuasse assediando Luria, e ele passou a odiar e perseguir o Makoto por ter protegido ela. Vocês entendem que ele estava sendo literalmente um perseguidor e começou a odiar a pessoa que protegeu a vítima? Então tá bom, ele falou que queria pedir desculpas pra ela, mas era muito fácil ele ter feito isso sem antagonizar todo mundo, sem se tornar um vilão, sem se tornar este babaca que ele é. Então, não, ele não é uma pessoa boa e não, o passado dele não justifica as ações dele. Agora, sobre o Makoto entrar em contato com Hona e todo esse papinho que eles tiveram, eu trouxe isso no meu vídeo passado de Tsukimichi que saiu na segunda-feira. Acontece que essa parte era para ter acontecido antes e o anime cortou, então como ele cortou várias coisas, eu achei que essa parte ele não iria adaptar. Errado estava eu, porque de todas as coisas que o anime cortou, ele resolveu adaptar logo o que eu fiz em um vídeo. Então quando chegou segunda-feira e eu assisti aquele episódio, eu falei, meu Deus, esse episódio é literalmente o que eu falo no meu vídeo. Então se você quer ver coisas mais aprofundadas sobre a conversa da Hona e do Makoto e sobre os planos da Hona, eu sugiro que você assista aquele vídeo depois desse aqui, porque lá eu entro bastante nesse assunto, já que eu expliquei de cabo a rabo sobre o que aconteceu na novel. Mas, apenas para falar, sim, naquele vídeo tem muito mais coisas do que o anime mostrou, porque a conversa, embora tenha sido pequena, mostrou bastante da Hona nesse episódio, pelo menos no capítulo do episódio, né? Sobre o Makoto ter falado com a Eva para retomar sua cidade natal e estar considerando se aliar aos demônios, teve muito mais nessa cena. Ele abordaria a Eva sobre esse assunto e, assim como aconteceu no anime, ela estava disposta a fazer qualquer coisa por ele, sabendo que realmente precisava do Makoto neste momento. Para Eva, Makoto é a única esperança de retomar sua terra natal e propriedades em Kalenion, onde inclusive eu achei bem curioso o fato dela estar preparada para se deitar com o Makoto e se dar para ele caso fosse necessário, caso fosse o que ele queria, porque nós vemos aqui na série que muitas pessoas que estariam desesperadas, mais desesperadas do que a própria Eva, nunca fariam isso, porque os humans desprezam a aparência do Makoto. Então a Eva se mostrar ser capaz de fazer isso e até mesmo não ser tão contra o Makoto, porque parece que ela gosta um pouco do Makoto, não romanticamente, mas ela gosta dele, nos mostra que ela é bem diferente do que os humans normalmente são. Quando
Quando Makoto falou tudo aquilo pra ela sobre retomar Kalenion e tudo mais, ele diria para ela fazer uma decisão rápida, ou seja, mandaria que ela fizesse até no dia seguinte. No dia depois de amanhã ele escutaria a resposta dela. Além disso, ele pediria que ela mantivesse isso em segredo de todo mundo, inclusive da Lúria. Ele não queria que ela contasse para a Lúria sobre isso. E depois ele foi para a Lúria e fez a mesma proposta para a Lúria, pedindo que ela não contasse para a Eva. Então basicamente ele fez a mesma proposta para as duas, sem deixar que elas conversassem entre si. Onde eu creio que ele fez isso não apenas para conseguir uma resposta mais rápida, mas também porque assim, talvez por causa da pressão, elas se sentissem mais compelidas em aceitar e concordar com ele. E agora, indo para a parte principal do episódio, o torneio, o motivo pelo qual apenas 3 alunos do Makoto lutaram de cada vez é por causa de uma restrição de nível que o Willon colocou no festival. No caso, tem que ter um teto de mais ou menos 360 e poucos níveis por equipe. E bom, isso é literalmente 3 alunos do Makoto juntos. Então, em vez de todos poderem lutar, apenas 3 deles podem. E das batalhas de equipe, são 4 dias de luta, onde no primeiro dia, o Makoto não compareceu por ter ido na guilda com o mercador e ter trocado ideia com os caras e tudo mais, onde neste dia, a Tomoe e a Miu iriam em seu lugar para assistir. E aqui teríamos cenas muito engraçadas da Miu comprando muita coisa, enchendo um banco só de comida, ela e a Tomoe conversando e tudo mais, até que o Makoto chamou elas para a pousada, onde lá eles trocariam a ideia sobre se mudar para o lado dos demônios. Onde uma coisa bem importante e interessante dessa cena que eu vi é a lealdade inabalável da Miu. A Miu simplesmente não reconhece que Makoto estava errado, ela não reconhece que Makoto pode ter sido inocente, ela não reconhece que Makoto pode ter cometido qualquer erro. Para Miu, o certo teria sido fazer um banho de sangue contra todos esses que estão indo contra o Makoto. Para ela, Makoto está absolutamente certo e foi destratado, tendo que ser parada à força pela Tomoe para não destruir a cidade inteira na sua raiva. Onde, por outro lado, ela tem o ponto de que o Makoto, embora nós sabemos que ele realmente foi um comerciante ruim, ele tinha boas intenções. O Makoto queria divulgar os remédios, ele queria tornar os remédios acessíveis para que todos pudessem comprar. Afinal, remédios, medicamentos, não são coisas muito acessíveis para as pessoas, e Makoto queria fazer isso ser acessível para ajudar as pessoas. E Makoto pensaria que não comparecer às reuniões dos comerciantes foi algo bem ruim. No caso, ele deixou de ir para essas reuniões porque em uma delas eles começaram a falar mal dos demi-humanos que o Makoto contratava, afinal vocês sabem que os humans são supremacistas e realmente são muito preconceituosos. E o Makoto, ouvindo esse papo, decidiu que não iria mais, ele não queria se envolver com essas pessoas e simplesmente se excluiu, começou a fazer seus negócios por si só. Mas agora ele entende que isso foi errado. Como um comerciante, como dono de um negócio, ele não poderia ter se afastado dos outros ou da associação. Makoto nunca criou um método para se defender de competidores que queriam tirar ele do mercado e ainda ignorou o que as outras pessoas pensavam dos seus negócios, meio que realmente se isolando do resto dos comerciantes. Então, no final, agora, Makoto realmente percebeu o quão errado ele foi como comerciante, e isso apenas o desesperou ainda mais. Afinal, não apenas todo mundo está indo contra ele, querendo pressionar, querendo o sangue dele, querendo tudo que ele tem, mas eles estão fazendo tudo isso com ele que foi ingênuo, que estava tentando fazer uma coisa boa e fez tudo completamente errado. Ele foi enganado, destratado, e isso tudo está pesando na cabeça dele. E o motivo pelo qual o Makoto pôde se recompor nessa cena é por causa da Miu, vendo a lealdade inabalável dela e que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar do lado dele, principalmente não aceitar que ele cometeu erros. Ele percebeu que ele não queria que ela se afundasse, ele não queria que ela ficasse errada por causa dele, e assim ele teve que se reerguer e seguir em frente. Então aqui a Miu salvou o Makoto, amigos. Onde, inclusive, quando o Makoto quis dar as mãos para os demônios, ele pretendia negociar com o Rei Demônio as terras de Kalenion, porque assim ele iria reconquistar a terra natal dos seus pais, começar a esconder seus negócios lá, tipo, ele ia jogar toda a sujeira que ele tem na Companhia Kuzunoha em Kalenion, e acima de tudo isso, é em Kalenion que ele precisa abrir um portal da névoa para trazer as 4 estações para o Asora. Então, basicamente, tudo o que ele precisava era ir para Kalenion e seus problemas estavam resolvidos.
Mas bem, agora ele sabe que não pode confiar nos demônios. E agora falando sobre o dia que Makoto foi ver sim a batalha do torneio, e é o dia em que a porradaria comeu solta. Aqui, antes da partida começar, Makoto e os outros estavam com um mau pressentimento, onde Makoto pediria que Shiki fosse buscar equipamentos para seus alunos para caso algo desse errado. Então neste exato momento, no vestiário tem várias armas especiais para os alunos do Makoto usarem em tempos de necessidade, e parece que esses tempos de necessidade acabaram de chegar. E inclusive Shiki reconheceu o que aconteceu com Willon aqui, dizendo que essa droga mágica é algo que ele mesmo já usou no passado em experimentos, mas desistiu porque eram experimentos fracassados, demoravam para dar resultados e não eram satisfatórios. E é justamente por causa disso que o Willon não tem mais conserto, porque ele passou meses se drogando com essas pílulas e agora ele não é mais um humano. E vemos que a Hona não espalhou essas pílulas apenas na academia, mas em toda a cidade, já que muitas pessoas estão se transformando em mutantes, e de fato o plano dela é destruir a cidade e aniquilar esses humans. E esse plano da Hona foi um baita de um golpe para os humans, tá amigos? Porque se você pensar bem, Hottsgard é o lugar que forma a nova geração e o futuro dos humans. Todas as 4 grandes nações mandam pessoas nobres e estudantes para Hottsgard aprenderem e então voltar para suas nações. Aqui é o lugar onde os nobres de todo o mundo se juntam para aprender, conviver, criar conexões e voltar para seus países e comandar o país no futuro. E ela atacando Hottsgard e destruindo Hottsgard seria um golpe fatal para os humans. E agora, por último, e falando sobre como Makoto lidou com os planos da Hona ao descobrir sobre isso. Afinal, nós vimos que ele ficou chocado ao pensar que, bom, nem nos demônios ele pode confiar. A Hona está incrivelmente feliz com a fase final do seu plano indo de acordo com o planejado, principalmente porque a Lily e o Rei de Limia estão lá, então se ela conseguir se livrar desses dois, seria um grande jackpot. Mas ela está preocupada com o Makoto ali, com a companhia Kuzunoha, porque embora ele seja neutro, ele é um Human, e isso é algo que preocupa ela. Ele é uma variável que pode interromper seu plano caso ele se mexa, porque ele tem um grande poder em suas mãos. Então tudo que a Hona pode pensar, ou pelo menos desejar, é que Makoto ignore isso pelo bem de sua relação futura com os demônios, dizendo que se ele quer ter uma relação com os demônios, ele deve ignorar ela fazendo essa atrocidade que está cometendo agora. E aqui, vendo e descobrindo que tudo isso está acontecendo por causa da Hona, Makoto passaria por mais uma desilusão. Ele viu que não queria trabalhar com os humans e pensou que a raça demoníaca poderia ser diferente, melhor, um aliado em potencial, mas ele estava errado novamente, sendo ingênuo novamente. Aqui Makoto está se arrependendo e se mortificando, sem saber como reagir a isso, ficando extremamente nervoso. A raiva que ele vinha tentando segurar por tanto tempo, porque nos últimos episódios, tudo o que acontecia era apenas coisas que maltratavam Makoto, que faziam ele ficar nervoso e ele se segurava, ele respirava fundo e botava pra dentro. Até agora, o Makoto, durante episódios e episódios, se forçou a se acalmar pelo bem de todos. E agora, novamente, outra desilusão e novamente ele está com raiva. Makoto veio para Hottsgard pensando que aqui não chamaria a atenção de país nenhum porque é um lugar neutro, mas por ser um lugar neutro, ele chamou a atenção dos 4 grandes países e da própria Hona. Ele foi enganado por humans, pela guilda dos mercadores, pela raça demoníaca e não pode nem fazer negócios livremente. O Makoto está em uma espiral agora, ele está em uma espiral de negação, de raiva, de ressentimento, ele está explodindo, amigos. Literalmente, o Makoto está explodindo agora. Antes, ele estava prestes a explodir e agora o pavio foi aceso. O Makoto está simplesmente sem saber o que fazer, ele está cheio de raiva e sem saber para onde direcionar ela. Ele queria usar Kalenion para esconder as coisas problemáticas, para ter um novo começo e jogar sua sujeira em um lugar que ninguém pudesse ver. Mas bem, isso não vai acontecer agora. E a Mil, ao lado de Makoto, acendeu de raiva novamente, estando extremamente irritada com tudo e todos que estão fazendo isso com o Makoto. Onde se o Makoto está irritado por terem feito isso com ele, a Mil está muito irritada por fazerem isso com ele. Então, amigos, parece que de fato o mundo está virando inimigo do Makoto. Então tem muita coisa interessantíssima acontecendo em Tsukimichi, e agora a questão é como que o Makoto irá lidar com isso, como que ele vai superar isso, o que ele irá fazer a partir de agora. Isso, é claro, fica para o próximo vídeo ou para os próximos vídeos, certo? Comenta aí
embaixo também o que você está achando, comenta qualquer coisa, o que você quer ver, o que você está achando, comenta aí para engajar e mostrar que você assistiu até aqui. Se você está aqui e curtiu, deixa o gostei aí embaixo e claro, se inscreva no canal para me apoiar e ajudar no meu trabalho. Muita gente assiste meus vídeos e não são inscritos. Então rapaziada, este não é o meu primeiro vídeo que você assistiu e você não é inscrito. Pra que fazer isso com o coração do youtuber, né rapaziada? Se inscreve aí e me apoie. E se é o seu primeiro vídeo, se inscreve também, porque eu tenho certeza que você vai adorar meu conteúdo. Agora eu fui.